Olá, tudo bem? Eu sou o Diego, sou conselheiro matrimonial e instrutor bíblico nas horas vagas. Hoje nós vamos estudar um texto polêmico, Deuteronômio capítulo 24, a famosa lei do divórcio. Vem comigo. Essa lei do divórcio, ela não é lá tão conhecida assim no meio cristão. E eu vou dizer o porquê dela não ser tão conhecida assim, embora falam-se muito dela. Existe uma passagem muito conhecida na Bíblia, que é Mateus 19, onde Jesus é questionado a respeito dessa lei. Inclusive eu vou deixar aqui no card o vídeo para você estar assistindo ele também, tá? Mas lá Jesus é questionado a respeito do divórcio, tendo como pano de fundo esta lei que nós vamos estudar hoje. Incrivelmente, as pessoas não se atentam ao que diz essa lei. Elas fazem malabarismos em cima de Mateus 19 em busca de explicação, mas ninguém se preocupa em vir estudar essa lei para ver o que de fato Jesus estava querendo dizer. Para entender de fato o que era a pegadinha que os fariseus estavam usando contra Jesus. E hoje nós vamos estudar essa lei, para descobrir o que de fato essa lei fala a respeito do divórcio. Uma outra razão que essa lei ela é um pouco impopular nos dias de hoje é porque ela está no Antigo Testamento. Deixa eu te falar uma coisa. Existe hoje um pensamento no meio cristão, e já vou dizendo, não é o que está em harmonia com a Bíblia, mas existe um pensamento de que o Antigo Testamento se tornou obsoleto, que o que estava lá era específico para a nação de Israel, que para nós hoje, os gentios, a lei que se aplica é outra, o que nos preocupa hoje é só o que está dos livros dos evangelhos para frente, principalmente as cartas paulinas. Quando a gente olha esse pensamento, a gente se depara num grande problema. Porque a base de todo o Novo Testamento é o Antigo Testamento. Toda a base da graça está na lei. A gente só entende a graça quando a gente entende a lei. Tudo aquilo que Cristo viveu e que ele pregou a respeito da sua vida, da salvação, está no Antigo Testamento. Toda vez que Jesus dizia assim, não lestes o que foi escrito, tudo isso é referência ao Antigo Testamento. Então, de fato, existem leis no Antigo Testamento que era restrito a uma convivência social do povo israelita. Entretanto, em cada lei que Deus instituiu para uma nação que ele chamava de seu povo, que levava o nome dele, a gente encontra vestígios do caráter de Deus. Então nós nunca perdemos por examinar o que consta no Antigo Testamento e tentar descobrir se porventura é uma lei, agora falando da lei dos Antigo Testamento, se é uma lei universal ou se era uma lei restrita à nação de Israel. Tá? Quando eu falo uma lei restrita à nação de Israel, por exemplo, existia uma tribo chamada Levi, que eram os famosos levitas, Eles cuidavam dos serviços do santuário. Então existem muitas leis no Antigo Testamento que são exclusivas para os levitas, os homens que cuidavam dos serviços do santuário. Quando Cristo morre na cruz, o véu do santuário se rasga, tendo ali todas as suas os seus significados. Mas o mais importante é que o serviço sacerdotal é cessado. Ou seja, não mais permanece o serviço dos levitas. Deste modo, tudo que você achar no Antigo Testamento que diz respeito ao serviço ou às leis dos levitas, de fato isso deve ser ignorado, porque não está mais em vigor nos dias de hoje. Mas isso não impede que ao examinarmos tais leis, a gente não consiga identificar o que de fato Deus estava querendo preservar ou ensinar ao ser humano por meio dessas leis. Tá? Então, quando agora nós vamos para Deuteronômio 24 e o capítulo 22, que nós vamos ler também, nós vemos uma lei que regula o relacionamento conjugal
e levanta algumas circunstâncias, algumas possibilidades a respeito disso. Independente da questão que a gente pode vir a discutir depois, se está em vigor ou não está em vigor tal lei, existe um princípio que norteia toda a Bíblia a respeito disso, tá bom? Antes de nós lermos o capítulo 24, que é a famosa lei, né, que Jesus falou assim, que Moisés a concedeu por causa da dureza do coração do homem, eu quero ler com vocês a mesma lei no capítulo 22, a partir do verso 13. Presta atenção no que diz aqui. Se um homem casar com uma mulher e depois de deitar-se com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar a má fama, dizendo: eu casei com esta mulher, me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então, o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade, à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dele diante dos anciões da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e darão ao pai da moça, porquanto ele divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo a sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se a acusação dele for verdade, que ele não achou a moça a virgindade, então levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, pois ela fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Vamos entender essa lei? A lei é o seguinte: o homem foi lá, pagou, comprou a mulher para se casar. Você sabe que havia essa tradição do homem pagar um dote, né? Tudo aquilo era um investimento, a mulher que ele adquiria. E agora, ele com essa mulher foi se deitar com ela, passou-se um tempo e ele descobriu que ela não era virgem. Ela não era virgem. Agora, diante do fato dele descobrir que ela não era virgem, ele tinha duas opções: conviver com aquilo, perdoá-la e tocar a vida em diante, ou se não, chegar até os anciões da cidade e falar assim: olha, eu tomei essa mulher, mas ela não é virgem. Ela não é virgem. Quando ele apresentasse esse caso aos anciões da cidade, o que eles fariam? Eles chamariam o pai e a mãe da mulher e contariam para eles, né? Falaram assim: olha, o homem veio aqui reclamar, né, da filha de vocês e tudo. E era dada a oportunidade aos pais da moça de apresentarem as provas da virgindade dela. Que provas eram essas? As provas eram o lençol utilizado na noite de núpcias, que continha o sangue, né, da perca da virgindade dela. Com esse lençol apresentado, agora os anciões da cidade pegariam o homem que acusou, açoitariam ele, fariam ele pagar uma multa altíssima ao pai da noiva, porque difamou o nome de uma família e difamou uma virgem de Israel, uma mulher reta e prudente e justa. Olha a importância do casamento aos olhos de Deus. Então, o homem queria se livrar da sua mulher, queria talvez ter a oportunidade de se casar com uma outra e não tinha outro caminho senão acusar ela de ter mentido para ele. Tá bom. Entretanto, se porventura essa acusação fosse verídica, se de fato a mulher não fosse virgem, então agora os anciões pegariam essa mulher, levariam até a porta da casa de seu pai, e os homens da cidade apedrejariam ela até que ela morresse, com um propósito: a fim de eliminar esse mal do meio da nação de Israel, a fim de que
os lucros e as vantagens pretendidas de uma relação sexual ilícita não fosse promovida para outras mulheres. E pelo fato dela ter se prostituído quando ainda estava na casa de seu pai. A prostituição, quando a Bíblia fala a respeito dela, é a prática do ato sexual em busca de algum interesse. Quer seja dinheiro, quer seja prazer, quer seja condição social, enfim, tá? Só para que você entenda. Então, essa lei da mulher que tinha relações sexuais antes do casamento, quando o marido descobria, essa era a punição. Ou ela morria, ou o marido era açoitado, se fosse inverídico a afirmação dele. Mas fato é que diante desse ato, se não houvesse o perdão do marido, né, e ele levasse a vida numa boa, um dos dois iriam sofrer. Ou o marido tomaria açoites, ou a mulher seria morta. Pesada essa lei, não é? É dura, não é dura? Mas e o coração do homem dessa época também não era duro? Aí é onde Jesus falou que houve uma mudança, que por causa do coração duro do homem, Moisés ele fez uma nova lei. Uma lei diferente um pouquinho dessa. Olha só a situação. Agora está no Deuteronômio capítulo 24. Olha o que diz. São 4 versinhos apenas. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente ou imoral nela, então ele lhe lavrará um termo de divórcio e lhe dará a mão e a despedirá de casa. Se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e este a aborrecer, e lhe lavrar um termo de divórcio, lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Essa lei, ela é terrível. Olha só o que aconteceu. Agora, Moisés ele faz a mesma narrativa de Deuteronômio 22. Tá? A mesma narrativa. Pegou a mulher, casou com ela, achou nela a indecência, né, sexual, a imoralidade sexual, ou seja, ela não era virgem. Ele descobriu a mesma coisa que lá. Só que agora, ao invés de levar aos anciões, ele agora vai fazer uma carta despedindo ela. Eu, fulano de tal, estou despedindo a minha mulher das suas obrigações e responsabilidades como mulher. Assinado eu. Pronto, deu na mão dela. Agora, com isso, o que acontece? Ele não corria o risco de ser açoitado. Porque agora ele não precisava provar a virgindade dela, tá? E a não virgindade dela. Então, ele não seria açoitado. A mulher, com a carta de divórcio na mão, uma vez que o marido não a quer mais, independente de ser verdade ou não a acusação, ela agora viveria. Ela com a carta de divórcio na mão, ela poderia ir embora. Só que olha que curioso. Essa lei trouxe a essa mulher uma outra recompensa. A possibilidade dela se casar de novo. Entretanto, era um casamento que aos olhos do Senhor era abominável. Porque aqui diz o seguinte, se ela casar de novo e acontecer dela receber uma nova carta de divórcio, ou até mesmo se ela se tornar viúva, ela não pode voltar ao primeiro marido porque ela está contaminada. Contaminação? Mas não é lícito? Se é lícito se casar de novo, por que então Deus diz que isso é abominável? Por que então diz que isso é ilícito? Porque Deus, lá em Malaquias 2, diz assim, eu detesto o divórcio. Então o divórcio era algo inconcebível para Deus. E na palavra dele, você não vai achar brechas para isso. Mas aí Moisés, ele legislou a respeito de um divórcio que seria capaz de anular o casamento proveniente de atos realizados antes do casamento. Só que esse divórcio custaria ou a vida da mulher,
ou as costas do homem, que seria açoitado. Por causa disso, e até curioso, né? Porque se o homem estivesse mentindo, ele não morreria, mas ele pagaria caro pela mentira dele e ele continuaria casado. Se fosse verdade a acusação do homem, se a mulher realmente tivesse agido daquela forma, praticamente não seria um divórcio, né? Porque a mulher morreria. E ao fato dela morrer, ele se torna viúvo. E os viúvos podem casar-se novamente. Então, olha a situação. Deus chegou falando assim, ó, se isso acontecer, pode se divorciar. Pode divorciar. Só que vai matar a outra pessoa. Porque agora você fica viúvo. Então não vai ter um ser humano com duas alianças, com duas mulheres diferentes em fases diferentes da vida. E só que agora essa lei de Moisés foi praticamente um acordo, né, entre as partes. Porque chega para o homem e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer a cartinha de divórcio, bonitinho, para despedir ela. Você não vai precisar comprovar a não virgindade dela, tá? Ela, de contrapartida, não vai precisar provar o contrário, vai ser despedida, não vai ser morta e ainda pode se casar com algum outro doido aí que quiser, tá? Entretanto, saiba que, por mais que você possa casar para não viver a vida toda sozinha, etc e tal, saiba que isso é abominável aos olhos do Senhor. Ou seja, era uma lei que na própria lei já dizia que Deus não aprovava todos os termos, todo o teor dessa lei. E era uma lei que contrariava uma outra lei escrita, né, também por Moisés, que dava uma condenação, uma instrução diferente, dado o mesmo problema. É por isso que Jesus, quando lá em Mateus 19 ele fala a respeito, ele fala assim, olha, em verdade vos digo que qualquer um que se divorciar da sua mulher, que não seja pela imoralidade sexual, ou seja, se não for dentro dos termos de Deuteronômio 22 e Deuteronômio 24, e se casar com outra pessoa, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. A repudiada, você lembra quem que é a repudiada? É aqui, ó, Deuteronômio 24, que a mulher foi repudiada e casou-se de novo. E isso tornou ela contaminada. Um ato abominável ao Senhor. Deu para entender? Ou seja, quando alguém falar para você assim, em caso de divórcio eu posso separar, em caso... Peraí. Não é o que diz a lei de Moisés. Tá? E até para que não reste dúvidas a respeito disso, se você pegar no capítulo 22 ainda, no verso 22 diz bem assim, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, ou seja, um adultério, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Quem cometia adultério era morto, não era divorciado. Você está entendendo? Então quando alguém pega e fala assim, Jesus estava dizendo que quem cometia adultério poderia se divorciar. Não, quem cometia adultério era morto. É por isso que quando levam Maria Madalena até os pés de Jesus, falando assim, Senhor, achamos essa em adultério. E a lei diz que quem adultera tem que ser apedrejado e morto. O que tu dizes? Que aí Jesus começou a dizer as outras leis que haviam, que também havia condenação de morte. E aí dos mais velhos para os mais novos, ao lerem aquilo, foram se retirando quietinho. Então, Mateus 19 não fala de adultério. Deuteronômio 24, de 1 a 4, e Deuteronômio 22, o qual lemos anteriormente, não fala de adultério. Fala de imoralidade sexual, que é o pecado da fornicação ou, se não, da prostituição. Em um outro vídeo eu explico para você a diferença dos três pecados. Fornicação, prostituição e adultério. Tá bom? Desde já, eu vou... inclusive deixar já aqui alguns vídeos que trata do assunto para que você se aprofunde ainda mais. Vou pedir para você curtir esse vídeo se você tem assistido sempre aqui conosco. Se inscreva no canal. Você já é membro da nossa família? Clica aqui em Seja Membro, veja as vantagens e que coisa fantástica é você participar da nossa família, tá bom? E a gente se vê em breve. Deixe nos comentários a sua opinião, se você gostou, se você discorda, o que você acha. Eu vou responder em breve, tá bom? Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.